Olá, meus alunos, como vocês estão? Vamos aprender hoje sobre crônica no nosso livro de produção de texto, na página 21 e 22 do material de vocês. Pois bem, o que é uma crônica? Que gênero textual é esse? De que ele se diferencia ou se assemelha aos outros gêneros textuais? Vamos conhecer agora. Pois bem, a crônica ela é um tipo de texto, né, que aborda acontecimentos do nosso dia a dia, geralmente produzido para meios de comunicação, como, por exemplo, jornal, revista, rádio. Ela traz ao leitor, né? Ela traz ao leitor uma reflexão. O cronista, quando ele escreve a sua crônica, ele produz, né, no leitor, né, aquela reflexão, mas ele não traz informação. Não é o objetivo do cronista passar uma informação, não é. Ele traz uma reflexão sobre um ponto de vista que ele dá, né? E com acontecimentos do dia a dia. Então, por se tratar de assuntos do cotidiano, a crônica ela tem vida curta. O assunto tratado hoje não será o mesmo amanhã, não é o mesmo, como eu já tinha falado, né? Ela se assemelha, por exemplo, ao jornalismo. O jornalista, né, ele busca, né, ele vai em busca de inspirações, de acontecimentos do dia a dia. A crônica também. Eu não posso, por exemplo, falar de uma crônica que foi, digamos, uma semana passada, um mês passado, não. A crônica, ela é diária, né? Acontecimentos nossos do dia a dia. A crônica, ela possui uma linguagem coloquial, simples, ela narra situações do cotidiano, ela visa prender a atenção do leitor. Esses são os aspectos da crônica, né? Linguagem simples, narra situações do cotidiano e ela visa prender a atenção do leitor, né? Da pessoa que está lendo a crônica. Vamos fazer uma recapitulação, né? A crônica, ela não tem como função informar, é como eu disse a vocês. Ela não tem a função dela informar. Quando diz respeito a um fato histórico ou uma questão social, ela não vai informar, né? Ela não é como um jornal, que ela traz a informação. Ela se assemelha ao jornalismo porque ela traz acontecimentos do dia a dia, mas não é porque ela traz uma informação, não é isso. Não é essa a função dela, tá certo? A função dela é trazer para a pessoa que está lendo, né, uma reflexão e o cronista ele vai trazer o seu ponto de vista, pois se trata de um relato a partir do ponto de vista do cronista e pretende promover reflexão em quem lê. Então, isso é uma crônica. No material de vocês vão ter aí na página 21 e metade da 22, vão ver aí a crônica, né? Uma crônica de Lima Barreto sobre o País Rico. Nessa crônica, né, que vocês precisam fazer a leitura, ela fala sobre o Brasil, né? Em vários momentos do texto, ela fala que o Brasil é um país muito rico, né? Mas as pessoas que moram nele vivem em situações de muita pobreza, né? Então, o país não tem verba para isso, não tem verba para aquilo, mas aí continua afirmando que o país é um país rico, muito rico, né? Então, ele começa, tem alguns personagens aqui no texto, né, que o cronista ele dá desses personagens, mas ele dá aí o ponto de vista dele. E esse texto, o que seria esse texto? Ele seria um texto humorístico ou seria um texto crítico, né? Ele seria um texto crítico, né? Mas ele é um texto crítico sem severidade, né? Um texto crítico, mas é moderado. Então, vocês precisam ler essa crônica, tá certo? Para responder as questões, porque na verdade vocês vão interpretar esse texto, tá certo? Vocês vão compreender e interpretá-lo para poder responder, porque sobre crônica vocês já sabem, ok? A terceira questão de vocês irão fazer o seguinte: vocês vão escrever uma crônica, vocês vão poder ficar livres, né? Para contar, por exemplo, um fato que ocorreu com vocês, algo que ocorreu no cotidiano de vocês, né? Ou com alguém que você conheça, tá certo? Ou também pode escrever a respeito de uma notícia recente, mas não se esqueça de expressar a sua opinião.
Então, esse é um dos pontos chaves da crônica, expressar a opinião. E outra, tem que ser algo do cotidiano, tá certo? E não pode ser algo, tá, que passou faz anos. Não, tá certo? Então, escrevam isso aí. Qualquer dúvida, me chama no privado, que eu vou ter o maior prazer de estar ajudando vocês. Atividade na página 22 e 23. Uma boa aula para vocês e até mais.